E Zé, falamos de muitas especialidades. Eu imagino que quem queira fazer cirurgia geral, boa parte queira se fazer uma subespecialidade, né? Então, fica a minha dúvida aqui. Hoje em dia, é fundamental fazer uma sub na cirurgia? Olha, a formação ficou muito longa, porque agora são 3 anos de cirurgia geral, né? Então, são 3 anos de cirurgia geral e depois você vai fazer um R+, de cirurgia, que é uma subespecialidade. O cirurgião geral ele tem bastante campo. Sim. Ele tem bastante campo, porque o cirurgião geral ele vai trabalhar em pronto-socorro, vai atender trauma, urgência, ele vai operar em ambulatórios, cirurgia de hérnia, cirurgia de vesícula, ele pode até fazer pequenas cirurgias de especialidades outras, como postectomia, vasectomia, de urologia, ele pode fazer uma varize de cirurgia vascular. Hoje em dia é menos comum, mas essas ainda se fazem. Tireoide é menos comum que o cirurgião geral faça, hoje, mas em alguns locais se faz. Então, ele faz o grosso da cirurgia de parede, cirurgia de urgência, né? Ele faz um pouco de cirurgia gastro, né? Ele faz um pouco de cirurgia abdominal, ele faz um pouquinho de cirurgia torácica, faz a traqueostomia, faz... Então, um cirurgião geral, ele vai resolver grande parte, um cirurgião geral bom, dos problemas que um hospital geral precisa do ponto de vista cirúrgico. Então, vai ter campo para o cirurgião geral sempre. A questão é assim, que tipo de trabalho vai ter um cirurgião geral? Então, se você não tem especialidade, você vai trabalhar sempre em hospitais grandes, em ambulatórios de periferia, em SUS, porque muito dificilmente uma pessoa, por exemplo, que tem uma hemorroida, vai fazer a cirurgia com um cirurgião geral. Sim. Ele vai procurar um coloproctologista. Uma pessoa que tem uma varize, ela vai ser operada com um vascular. Entendeu? Então, aqui no Brasil, a nossa cultura, quem vai ter um poder aquisitivo um pouco maior, vai procurar um especialista naquela cirurgia. Então, o cirurgião geral ele tem muito campo, ele raramente vai ficar desempregado, mas o cirurgião geral ele vai ter uma certa limitação de crescimento na carreira. Vai chegar num platô e vai ser difícil. Isso, vai ser difícil passar. Então, eu acho que é uma boa especialidade, uma especialidade muito gostosa. Eu, assim, ainda trabalho como cirurgião geral, mas menos hoje em dia. Mas grosso dos meus trabalhos quando eu acabei a residência era como cirurgião geral e eu adorava. Eu trabalhava em um hospital que a gente tinha 8 cirurgiões, um hospital grande, tinha 250 mil vidas que cobria aquele hospital, e a gente fazia tudo, desde unha encravada, nevos, até a duodeno-pancreatectomia, que fazia era a gente. Todos os catéteres centrais, todas as paracenteses, todos os procedimentos. Então eu fazia tudo de cirurgia geral. Adorei. Trabalhei no hospital 6 anos. Quando saí de lá, porque tava pagando muito mal, mas saí triste, porque é um prazer. É uma especialidade muito gostosa, assim. Você faz muita coisa, é muito boa e tem muito campo. Mas é aquela coisa, os cirurgiões gerais gostam de trabalhar nisso, então assim, eles às vezes pegam um emprego só porque operam muito, mesmo que ganhem mal. Então o cirurgião geral não se valoriza tanto. Então eu acho que é uma boa especialidade, mas fazer só cirurgia geral, ele é arriscado em longo prazo. Quando você parte para uma especialidade, uma subespecialidade, o que acontece por outro lado? Se você faz gastro, coloprocto, você ainda continua trabalhando como cirurgião geral. Mas se você faz vascular, a uro trabalha um pouquinho ainda. O uro ainda faz uma hérnia, faz uma coisa assim. Mas se faz vascular, o cabeça e pescoço, ou plástica, você para de trabalhar como cirurgião geral. No máximo, fazer um plantão de porta sem operar como cirurgião geral. Então, você vai ter que ver o que você vai querer de subespecialidade, né? Quanto mais especializada for a especialidade, menos os outros metem a mão, mais restrito é o campo, mais só você mexe ali. Quanto menos especializada, outras pessoas metem mais a mão. Então, são especialidades assim mais procuradas, né? Mais desejadas geralmente, né? São as que pagam mais. Você tem urologia, que urologia ela é uma especialidade que praticamente ninguém mete a mão. Ela fez o contrário da cirurgia cardíaca, né? Então, toda a parte endoscópica quem faz é o urologista. Então, cistoscopia, tirar cálculo do ureter, tudo que for fazer parte endoscópica, minimamente invasiva, quem faz é o urologista. O nefro não faz nada disso, não mete a mão. Não tem um endoscopista urológico, não tem. Então, só o urologista faz procedimentos. Então, isso aí é muito bom. E tem um outro viés que a tabela de remuneração médica no Brasil foi feita, liderada por um urologista. Então, os procedimentos urológicos, eles pagam muito bem. Então, se comparar um procedimento de mesma complexidade urológico e de gastro, o de urologia paga 3 vezes mais. Então, a tabela AMB e, consequentemente, a tabela SUS, TUS, tudo isso, elas têm um viés de que pagam mais por procedimento urológico. Então, os urologistas, mesmo trabalhando em hospitais de convênio, eles ganham bem. Por quê? Então, é uma especialidade muito procurada. Ninguém mete a mão.
Não, no máximo uma fimose. O cirurgião infantil é que acaba metendo a mão um pouco em urologia na criança, mas Sim. em adulto quase ninguém faz. Ninguém faz vasectomia, fimose, eu sei fazer, mas eu não faço isso. Então é muito difícil algum cirurgião geral fazer isso aí. Então ninguém entra, as vagas de isenção restritas, são poucas vagas, é bem remunerado, mesmo na grade de convênio de saúde complementar, e a tendência é aumentar muito a clientela, porque com o envelhecimento da população vem doença da próstata, câncer de próstata, hiperplasia prostática benigna, impotência sexual. Sim. Então, é uma especialidade muito boa. Então, acaba sendo as das mais concorridas. Uma outra muito concorrida é a cirurgia plástica. Que já a cirurgia plástica, ela tem um problema que já tem, assim, muitas especializações, você tem umas formações meio paralelas. Urologia, não tem urologista que não tem a residência médica, é difícil. Já na cirurgia plástica, tem muito cirurgião plástico que fez especialização em cirurgia plástica e não fez residência, né? E aí você tem o pessoal entrando como é estética, o bucomaxilo entrando, dentista, dermato entrando um pouco em cirurgia plástica. Então, assim, a cirurgia plástica também é uma especialidade muito procurada. E é uma especialidade que ela é um pouco diferente, que é uma especialidade de fim e não de meio. Sim. Então, o paciente me procura com câncer de reto. Eu vou operar o paciente e falo, você pode ficar com incontinência anal, você pode ficar com assínio pós-ressecção anterior, você pode ficar com impotência sexual, você pode ficar com retenção urinária, você pode ter uma hemorragia operatória, você pode ter uma fístula e ficar com colostomia definitiva. Ok, tá no jogo isso aí. Eu vou fazer o melhor para o paciente, mas tem as mesmas complicações que são possíveis. Uhum. O plástico, não. Ele vai fazer uma plástica de mama, o resultado dele é o contrato dele. Então, se tem um resultado ruim, então as complicações não são tão bem aceitas, né? Então, assim, é uma especialidade um pouco mais difícil. Então, muita gente não lida bem com isso também. Por outro lado, a especialidade só tem particular, não tem convênio. Então, todo mundo faz muito, então é muito procurada. E no Brasil, é um dos países que faz mais cirurgia plástica no mundo. Sim. A questão estética ainda fala muito alto. Fala muito alto. Então, a cirurgia plástica estética, né? Tem a plástica reconstrutora, que é muito bonita, muita gente faz também, mas a plástica estética, ela entra muito assim, um mercado muito aberto, um mercado muito agressivo, muito marketing, muito antiético em alguns momentos. E aí você tem que entrar nessa coisa de rede social, de exposição. Então, já é um perfil um pouco diferente, mas são as duas especialidades mais procuradas. Aí você tem as outras todas, né? Você tem vascular, que a especialidade eu acho muito boa. Tem gente que faz artéria, tem gente que não faz artéria, então você pode fazer uma coisa meio ambulatorial. Sim. Né? Já visando estilo de vida, né? Estilo de vida, ou você pode pegar também caso grande, pegar paciente gravíssimo, paciente que vai ter doença vascular cerebral, coronariana e periférica, então um aneurisma, então assim, é uma especialidade muito grande também. Você tem as especialidades mais gerais, que são a infantil. Cirurgia infantil é a cirurgia mais geral que existe, porque o cirurgião infantil, ele opera recém-nascido, ninguém opera recém-nascido. É ele que opera. E aí, mesmo a criança pequena, ele opera uro, tórax, gastro, coloprocto, parede, urgência. Ele opera tudo, o cirurgião infantil. Então, esse realmente é um cirurgião geral da criança. Então, é bem geral. Gastro é bem geral, porque você acaba trabalhando como cirurgião geral, quem faz aparelho digestivo ou cirurgia abdominal, né? Mas cirurgia oncológica também opera vários segmentos. Então, é um perfil de cirurgião que quer operar tudo, que não quer ficar fazendo uma cirurgia só, que vai fazer aparelho digestivo, vai fazer oncológica, ou vai fazer infantil. É um perfil um pouco parecido. É o cara que quer operar de tudo, não quer ficar restrito a muitas cirurgias, né? Você tem o cabeça e pescoço, que já é aquele cara mais delicadinho, vai operar só uma região ali, mais delicada. Tem cirurgias muito grandes, mas são cirurgias demoradas, são cirurgias anatomicamente muito difíceis, um tecido muito nobre, né? É uma especialidade muito difícil. Deixa eu pensar mais em que especialidade cirúrgica a gente tem que fazer. Coloprocto já é uma subespecialidade da aparelho digestivo, que você pode fazer direto também, já é um pouco mais direcionada, já entra um pouquinho na parte da endoscopia, colonoscopia, né, que o pessoal faz também. Então, já é uma especialidade um pouquinho mais direcionada, mais especializada dentro da cirurgia gastro. Agora, a cirurgia gastro, ela é muito grande. Então, em grandes centros como São Paulo, por exemplo, tem um cara que opera pâncreas. Sim. Tem um cara que opera fígado. Uhum. São caras diferentes, né? Nem o mesmo faz hepatobilho. Um cara faz pâncreas, outro faz fígado. Se você for nos grandes hospitais, vai ver, uns caras operam pâncreas, outros operam fígado, outros operam coloprocto, outros caras operam só bariátrica. Então, cada um vai se subespecializar. Uns caras fazem só cirurgia de esôfago, que é a cirurgia super difícil. Então, cada um vai se subespecializar numa coisa. Então, essas especialidades muito gerais acabam que você fica meio que especializado numa coisa só. Isso numa cidade grande como São Paulo, né? Você acaba tendo que partir para isso aí. Mas eu acho assim,
que você falar em cirurgia geral ou subespecialidade depende do seu estilo de vida. Quero morar num grande centro. Olha, é melhor você fazer uma subespecialidade. Quero ir para uma cidade menor. Acho que uma cirurgia geral bem feita vai dar conta do recado muitas vezes, né? Quero ser referência, trabalhar no serviço de ponta. Tem que se ultra especializar. Não, para mim eu quero ter um estilo de vida mais tranquilo, quero trabalhar fazendo tudo, não tenho essa ambição. Talvez cirurgia geral vale a pena. Então, eu acho que depende muito do que você quer da sua vida, mas não é uma especialidade ruim, não. Geral só não é ruim. Ótimo. Então, né, só é a ampla gama de especializações, cada uma com as suas particularidades, né? Pode Isso. ter uma pessoa que até gosta de operar, mas às vezes prefere um consultório, faz um vascular, aprende a fazer um ultrassom, né? É, isso aí. Perfeito. Então, uma virtude é compromisso no pós-operatório. Uma outra virtude é saber a indicação correta. A indicação correta da cirurgia. Então,